Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Quanta alegria estarmos novamente reunidos nesta casa que nos acolhe a todos, participando da 28ª Semana de Kardec, onde saudamos a cada um, na pessoa do presidente do CEA, o nosso caro José Luiz, rogando ao Mestre amado Jesus que nos conceda as mais preciosas bênçãos do entendimento maior. Hoje, na noite de hoje, falaremos do homem, nas palavras de Leon Denis, possuidor de cérebro poderoso, que condensou, coordenou e codificou a doutrina dos espíritos. Estamos a falar de Allan Kardec, a quem pedimos seu apoio fluídico e suas doces e eficazes inspirações para trazê-lo mais perto de nossos corações ao conhecermos a sua belíssima história. Meus irmãos, todo o tempo nós, espíritas, ouvimos muito falar de Kardec. Mas quem foi Allan Kardec? E muitos de nós desconhecemos a sua história. E hoje nos reportamos a tempos idos na figura de Jan Hus, nascido em 1369 em Husinec, no Reino da Boêmia, a antiga Tchecoslováquia. Hus foi protestante, pensador e reformador. Tudo isso no século XV, em que nós vamos ver Jan Hus, um jovem, filho de família simples de camponeses que vivia da agricultura, teve uma forte influência maternal, já que sua mãe ensinou que ele deveria preservar a verdade e lutar pelos ideais nobres. Ele sai do campo e vai estudar em Praga, uma das maiores cidades na época, com 40 mil habitantes. E ali, muitas vezes, passou fome e ele teve que se contentar com um pedaço de pão seco para sobreviver. Tornou-se cientista, pregador, e aquele menino do campo desenvolve-se e passa a ser, então, nada mais, nada menos que o reitor da Universidade de Praga. E Jan Hus conheceu Praga como uma cidade cheia de pecados, cheia de vida e cheia de pecados. E ele se assustou com o fato de o clero ser muito inocente e temente a Deus. E ele, como um seguidor de John Wycliffe, que nós vamos ver mais à frente, ele percebe que a moral estava em decadência. Por quê? Porque pregavam uma coisa e faziam outra. E ninguém naquela época poderia imaginar que aquele jovem camponês seria o ator principal de uma reforma. E por volta do ano de 1400, Jan Hus trazia uma mensagem evangélica, já naquela época, que procurava libertar os ensinos do Cristo daquelas amarras burocráticas e das crenças limitadoras que os homens estavam querendo impor aos fiéis. E muito interessante que John Wycliffe e Jan Hus foram os precursores de Lutero. John Wycliffe, um tradutor, teólogo e reformador. Jan Hus se inspirava nos manuscritos desse reformador, considerado por muitos autores como o pai espiritual dos russistas e, em última instância, o pai espiritual dos protestantes. E John Wycliffe também exortava, como Hus, a verdade. Ele também exortava a seguir o Cristo na sua maior pureza. Tanto assim que ele denunciou o papado como, entre aspas, traficantes que por amor ao lucro comerciavam com a graça de Deus. E por esta razão, ele sofre, depois de morto, no seu pós-mortem, pelo concílio, ele é condenado pelo concílio de Constança, culpável por heresia em 1414. A tumba dele foi aberta, os restos dele exumados e queimados, e as cinzas foram lançadas no rio Swift. Peço que vocês prestem bem atenção nestes dois homens, meus irmãos, Jan Hus e John Wycliffe. E embora Jan Hus fosse um sacerdote católico do século XV, devido a essa sua posição contra os desvios do cristianismo da época, Jan Hus se desentende com o Papa ao condenar a avidez do clero,
ao condenar a avidez pelo poder e pela posse. E porque Jean Rus acreditava que a verdade venceria. E em 1400, Rus, como padre, foi entregue a ele a responsabilidade da prestigiada capela de Belém, que é esse lugarzinho que vocês estão vendo aí. No púlpito dessa capela, com palavras duras, Jean Rus apontou os defeitos da igreja e os privilégios do clero. E ele começou, então, a fazer com isso grandes inimigos. O bispo de Praga viu o perigo que emanava daquele jovem. E informantes relatavam suas pregações. Jean Rus se transformara numa força que não podia ser subestimada. Rus tinha o poder de entusiasmar as pessoas de suas ideias. E caso esse homem viesse a se opor à igreja, se tornaria perigoso. E aí, quando teve a venda de indulgências, quando a venda de indulgências chegou a Praga, Rus logo se opôs a essa questão, por ser contrária a todos os preceitos bíblicos, e se levanta e ataca o papado de usar sanções espirituais e indulgências para fins pessoais e políticos. Por essa razão, em 1408, os padres e colegas da Universidade de Praga, não contentes, condenaram a Rus. E como resultado, Rus foi proibido de exercer suas funções eclesiásticas em Praga. Dessa forma, ele foi, como sacerdote, atingido pela arma mais poderosa do Papa, o interdito contra Praga, que proibia qualquer assistência religiosa, proibia a comunhão, a confissão e, inclusive, o badalar dos sinos. E, finalmente, meus irmãos, em contra-ataque, Jean Rus foi excomungado de Roma e obrigado a deixar Praga, porque ensinava que o papado não tinha nenhuma autoridade de oferecer a remissão dos pecados através da venda de indulgências. Até que Rus é levado a concílio para ser julgado. E durante o concílio, que durou mais de um ano, o pregador contra os pecados foi condenado à fogueira, como nós estamos vendo aí nessa figura. E foi de cabeça erguida de encontro à morte e foi queimado vivo na fogueira da Inquisição. Dizem os estudiosos que Rus foi queimado vivo e morreu cantando o cântico de Davi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o seu destino, que foi essa fogueira, na cidade de Constança, Sacro Império Romano Germânico, em 6 de julho de 1415, aos 46 anos, desencarna Jean Rus. E ele, então, é muito interessante que esse jovem, ele entrou para a história como reformador, mas também lançou a Universidade de Praga numa crise secular, que seria lembrado para sempre, tanto assim que nós vemos aí até hoje, lá em Praga, tem a sua estátua. E é muito interessante, meus irmãos, que o homem que subestimara o poder de fogo do Papa, que havia sido exilado e que foi levado à morte por causa dos seus ideais, esse representante do povo e mártir foi acolhido novamente nos braços da própria Igreja Católica. Vejam só, alguns séculos mais tarde, em 1990, pelo Papa João Paulo II, que todos nós conhecemos. Agora, meus irmãos, vamos dar um salto de alguns séculos. É muito interessante que, no século XIX, no livro Doutrina e Escola, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos, em 1942, dita uma mensagem que foi lida, meus irmãos, olha que interessante, 54 anos depois de haver sido recebida por Chico. E a mensagem, ela é uma conversa do Cristo que se dirige a numerosos missionários e diz assim:
Depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado João Hus, em português, e falou generosamente: deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. E o antigo campeão da verdade, diz Humberto de Campos, o texto é maior, vale a pena ler, porque ele é belíssimo, mas eu tirei algumas partes. Diz Humberto de Campos, o antigo campeão da verdade e do bem, Jean Hus, se sentia alarmado de santas comoções, e Jesus continuava dizendo para ele: confio-te a sublime tarefa de reacender, ou seja, acender novamente as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. E diz assim, prestem bem atenção: vai, meu amigo, Jesus falando para Jean Hus, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana na restauração da verdade. Contudo, minha paz os fortalece e levanta-os cada dia. E aí, meus irmãos, daí a algum tempo, diz Humberto de Campos, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon para trazer a divina mensagem. Que maravilha! O mesmo 389 anos depois, o mesmo espírito imortal do pensador e reformador Jean Hus reencarna como o educador Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Ele, que havia sido no século II, antes de Cristo, um sacerdote druida, daí vir o pseudônimo Allan Kardec. E aos 10, mais ou menos, 10, 11 anos de idade, a mãe de Hippolyte leva-o para estudar em Yverdon, na Suíça, em um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados da Europa, fundado pelo educador suíço Johann Henrique Pestalozzi. O professor que incorporou o afeto à sala de aula. Esse Instituto de Verdun era considerado, então, a escola modelo. E Pestalozzi, ele tinha duas inspirações, na natureza e uma bondade potencial. Ele costumava dizer que a semente traz em si o projeto da árvore toda. Como quem diz, quem vê uma semente de uma manga, ali já está projetado toda a mangueira. Então, nós trouxemos aí o exemplo de uma laranja. Todos nós somos capazes de contar quantas sementes essa laranja tem, mas nenhum de nós é capaz de saber quantas laranjas uma única semente vai dar. Isso quer dizer o quê? Que uma dessas nossas crianças que entra aí na evangelização é uma sementinha. Nós não sabemos quantos frutos essa criança evangelizada poderia dar. Então, a criança é esse ser puro, como foi esse ser Hippolyte que chegou aos 11 anos nesta escola, com essa natureza divina, segundo Pestalozzi. E Pestalozzi dizia que ele gostava de formar pessoas que se preocupassem com a precisão das palavras, para que as palavras tivessem um conteúdo existencial, porque ele criticava muito a verborragia. É quando a pessoa fala e não fala nada. E ele chega, inclusive, Pestalozzi, ao ponto de afirmar que a religiosidade humana, olha que bonito, nasce da relação afetiva da criança com a mãe, por meio da sensação de providência, de prover tudo ao feto dentro da sua barriga.
Então, do seu ventre. Então, a criança para Pestalozzi é um ser bom em sua essência, que deve ser cultivado como a natureza e descoberta para atingir a sua plenitude. Ele dizia que os professores deveriam ser como jardineiros. Tanto assim que ele achava que a educação deveria ser sem julgamento, sem nota, sem castigo, sem prêmio, porque a disciplina exterior, nesse Instituto Yverdon, nessa escola modelo, era substituída pelo cultivo da disciplina interior. Então, meus irmãos, Pestalozzi havia sido inspirado, por sua vez, por Jean-Jacques Rousseau. Ele, o nome central do pensamento iluminista, foi inspirado por Comênios. Então, ele foi um grande renovador do sistema político e social da época. E Comênios havia sido um bispo protestante moraviano, educador, cientista e escritor tcheco, foi o pai da didática moderna e foi o último bispo da igreja russista. Ou seja, Comênios foi um devotado seguidor de Jean Hus. E então Herculano Pires vai nos dizer que Pestalozzi pode ser considerado como o pai espiritual de Rivaio, da mesma forma que Jean-Jacques Rousseau foi o pai espiritual de Pestalozzi. E a influência de Comênios havia sido muito grande, não só sobre Pestalozzi, mas também sobre Rousseau e sobre o próprio Rivaio. E assim, meus irmãos, nós vamos vendo que o que nós podemos concluir aí? Que existe uma continuidade de ideias. Allan Kardec, sacerdote druida, com o reformador e mártir Jean Hus, pai da didática, seguidor de Hus, Comênios, Jean-Jacques Rousseau, que trazia a inspiração na natureza, e Pestalozzi, que trouxe o afeto para dentro da sala de aula, e Kardec, o bom senso encarnado, todos discípulos do mestre com M maiúsculo, porque Jesus não é um mestre qualquer, ele é um mestre que ensina o amor. E o que quer dizer isso? Que todos os educadores tinham personalidades com influência histórica, mas o afeto teve papel central na obra desses pensadores que lançaram os fundamentos da pedagogia moderna. Então, é muito, muito interessante que notem que a Kardec, Hus e Rivaio, o mesmo espírito imortal, mas todos trabalhando em conjunto na educação da alma humana. Então, o que nós podemos concluir daí? Que há todo uma continuidade de ideias que se entrelaçam historicamente. Então, nós vemos que Allan Kardec, que foi encarnado no século II antes de Jesus, e todos esses nomes que nós falamos vieram depois de Jesus, todos eles ligados ao mestre, é muito interessante porque nós vamos vendo que Jesus chamava Kardec de amigo porque eles já trabalhavam desde as esferas espirituais. Então, Pestalozzi, que era muito intuitivo, ele pensava que algo dizia que ele estava preparando o caminho de alguém, e ele estava realmente tinha um pensamento profético, porque ele realmente estava preparando o caminho de Kardec. Então, Kardec, o educador, professor e homem de ciências, tudo isso nós estamos fazendo este percurso para dizer que quando Kardec, na fundação do Espiritismo, formula e até cria palavras, ou quando Kardec discute conceitos que eram tradicionais, como espiritualismo, como alma, Kardec discute o que é de fato espiritualismo, o que é de fato alma,
porque Kardec estrutura esse programa de ensino para relembrar as leis divinas que estão escritas em nossa consciência. E Kardec, então, era um discípulo, um aluno de Pestalozzi, e ele também se preocupava muito com essa precisão do conceito. Por quê? Para não gerar ambiguidade, ou seja, para que as palavras não tivessem mais de um sentido, mais de um significado, para não gerar polêmica em torno daquilo que não ficasse muito claro, muito explícito. E isso havia sido algo que ele havia aprendido com Pestalozzi. E aí é muito interessante porque, aos 18 anos, Kardec muda para a França. Aos 24 anos, ele já tem um plano de melhoria da educação da França, com ideias muito avançadas para a sua época. E aos 25 anos, ele já praticava o magistério e preparava uma série de livros pedagógicos, e nessa rua de Sèvres, ele funda um Instituto Técnico Rivaio, modelado no recém-extinto Instituto Yverdon, onde ele estudou, e ele, então, Rivaio, dedica toda a sua vida à educação. E ele casa-se com a professora de Belas Artes, Amélie Gabrielle Boudet. Ela que foi o seu esteio, o seu braço direito. Ela tinha 9 anos a mais que Kardec, eles não tiveram filhos, mas tinham os alunos como filhos. Então, nessa beleza dessa trajetória de Kardec, ele havia aprendido com Pestalozzi que a intuição dentro, interno da alma, é o fundamento da instrução, do instruto, do colocar para dentro, para depois educere, é tirar para fora. Então, ele teve uma educação científica de valorização do conhecimento, baseado na observação e na experiência. E essa valorização científica foi importante para a formação de um espírito arguto, observador e perspicaz como o de Kardec, que ele se interessava pelos fenômenos naturais, sociais e políticos. Então, essa ciência de observar, ou seja, de olhar para a realidade e perceber o que estava acontecendo, foi importantíssimo depois para Kardec na abordagem dos fenômenos espíritos. Então, o que quer dizer que a ida do menino Rivaio para Yverdon foi uma marca muito forte na vida de Kardec. E agora nós vamos lá nas Irmãs Fox, onde começa um período mediúnico que chama a atenção do mundo. As irmãs Fox, Catherine, Leah e Margaret, em 31 de março de 1848, em Hightsville, aqui nos Estados Unidos, manifestações de forças inteligentes intervinham no plano físico através da fenomenologia mediúnica. Assinala aí, meus irmãos, o surgimento do espiritismo. A seriedade desses acontecimentos, aí nós vemos fotos reais da casinha, teve imensa repercussão, até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, essa que estamos vendo, residência da família Fox. Eles eram adeptos da igreja metodista. No primeiro diálogo registrado pelas irmãs Fox, o espírito de um mascate, de um vendedor, chamado Charles Rosna, ou Rosman, não sabemos bem, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras que se convencionou para aquelas batidas. Então, a cada letra corresponderia um determinado número de pancadas. E pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hightsville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, entre eles Allan Kardec, são as manifestações das mesas girantes da Europa. Então, estava descoberto o processo adotado para a comunicação entre os dois mundos. E em algum tempo, os fenômenos já aconteciam em residências de outras famílias, e isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa.
onde o terreno na Europa já estava preparado pelo estudo, aliada ao desenvolvimento científico. Todas essas luzinhas aí haviam situações mediúnicas que aconteciam nos lares, inclusive. E então, Henri Salcé, que é o principal biógrafo de Allan Kardec, vai nos dizer que quando o professor Rivaio, a partir da última terça-feira de maio de 1855, foi observar os fenômenos, ele notou que se tratava de algo muito sério, que algo que estava sendo cuidado de maneira muito leviana e irresponsável, porque faziam como se fossem brincadeiras as mesas girantes. E aí, então, Kardec, diz o Henri Salcé, diz que Kardec diz que a sua primeira iniciação no espiritismo, quando ele observa, Kardec percebe que estava diante de inteligências, porque juntando os sons com as letrinhas saiu esta frase: somos as almas dos homens que vivemos aqui na Terra. Então, como podia, Kardec dizia, uma mesa de madeira, de pé de galo, uma haste de madeira central com 3 patas e um tampo, responder de maneira lógica as questões que lhe eram formuladas? É certo que se tratava de questões frívolas, mas as respostas eram inteligentes. E então, na residência da senhora Panet-Maison, em maio de 1855, na rua de Grange Batelier, diz Kardec: lá presenciei pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam e alguns ensaios de escrita mediúnica, ou seja, de psicografia. E vai dizer que aqui, que na casa da família Baudin, as médiuns, as meninas Caroline e Julie Baudin, com 16, 14 anos, ele diz: comecei os estudos sérios de espiritismo observando mais atentamente os fatos, como ainda não fizera. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. E na residência e local de trabalho, essa foto que estamos vendo aí, neste local, na rua de Martes, foi ali que houve o primeiro, ele viveu aí durante a criação de O Livro dos Espíritos, e aqui houve o primeiro contato de Kardec com o Espírito Verdade, que disponibilizava para Kardec 15 minutos para tirar dúvidas, uma vez por mês. E no ano seguinte, diz Kardec, ele frequentava ao mesmo tempo as reuniões espíritas sérias e que se celebravam com ordem em casa do senhor Rustam e da senhorita Jafé, na rua Tiquetone. Essa é uma foto mais atual, né? Nessa rua residia a senhorita Ruth Celine Jafé, sonâmbula e magnetizadora. Era a médium que Kardec tirava as dúvidas com o Espírito à Verdade. Kardec, em 1853, 52, 53, acometido por uma doença nos olhos, ele consulta a médium, tendo ficado quase cego, e a magnetizadora, impondo as mãos sobre os seus olhos, restaura-lhe a visão. E é muito interessante, porque Kardec tinha vários médiuns que colaboravam com ele, mas somente a senhorita Jafé tirava as dúvidas com o Espírito Verdade. E Kardec perguntado por que a senhorita Jafé. E ele, então, é informado pelo Espírito Verdade que ela era a única de suas médiuns que tinha vivido todas as civilizações da Terra. Que impressionante! Todas as civilizações da Terra. E hoje sabemos que a senhorita Jafé é a reencarnação do nosso querido Chico Xavier. Então, meus irmãos, continua Kardec. O Livro dos Espíritos nasceu da comparação e da fusão de todas as respostas dadas pelos Espíritos, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos.
com controle da universalidade dos ensinos dos espíritos, onde passava pelo crivo da lógica, do bom senso e da razão. Ou seja, a mesma informação ela era confirmada por vários espíritos, o que era um indício de que aquilo seria verdade. Então, ao elaborar a obra, Kardec apresentou a obra ao seu amigo editor, senhor Danty, que teve a ocasião de dizer que Paris, o seu Danty fala com Kardec, que Paris estava saturada de obras frívolas a respeito daquela questão das mesas girantes. Porém, tratando-se da personalidade do professor Rivail, um homem respeitado, correto, sério, probo, o editor Danty resolve examinar a obra e, ao examinar, empolga-se e promete que vai publicar. Mas, nesse íntere, ele desencarna. E a sua viúva, Melanie, assume a direção do estabelecimento, da editora, acompanhada de seu filho, Edward. Quando ela pegou os originais que haviam sido guardados pelo seu marido, ela disse para o jovem Edward: meu filho, esse livro é um compromisso de seu pai com o professor Rivail. E Edward leu o título, o Livro dos Espíritos, e redarguiu para ela o mesmo que o marido tinha falado inicialmente. Mas, mãe, nós não podemos mais aumentar o número de obras levianas a respeito dessa questão perturbadora. E a senhora Melanie diz ao filho: leia um pouco, meu filho, e você vai mudar de opinião. E o filho leu, então, os originais e fascinou-se. Mandou, então, para que fosse publicada na editora, a 30 quilômetros de Paris, em Saint-Germain-en-Laye, com a recomendação urgente, urgentíssima. E pela primeira vez, meus irmãos, foram apresentados ao público não só o Livro dos Espíritos, como também Allan Kardec, porque a pessoa conhecida era o professor Rivail. Allan Kardec estava se apresentando também na Galeria de Orleans, no Palais Royal em Paris, a 18 de abril de 1858, num sábado de primavera. Ali inicia-se a Era do Espírito. E vejam bem que essa preocupação de Kardec de dizer que era o livro dos Espíritos norteou todo o trabalho da própria obra, quando Kardec, como nós vemos, que nós estudamos o Livro dos Espíritos, opta por colocar as perguntas de uma forma, as respostas de uma outra forma e os seus comentários em letra menor, para que ficasse claro que ali era um comentário dele, mas que as respostas eram dadas pelos Espíritos. E em 18 de abril, nesse dia tão importante para o Espiritismo, Kardec e Amélie deram uma recepção para suas médiuns, para aqueles que colaboraram, para os familiares, né, para agradecer a publicação de O Livro dos Espíritos. Eles congregaram os presentes em espírito para um preito de gratidão à providência, que concedeu a todos eles a felicidade de laborarem seu plano de amor à humanidade. E então, Allan Kardec nos apresenta com o Livro dos Espíritos Deus, de uma maneira extraordinária na definição transcendental dos espíritos imortais, que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E em abril de 1857, é apresentada, então, a primeira edição de O Livro dos Espíritos com 501 questões. Kardec procura aprofundar as questões palpitantes da criatura humana, o ser, o destino, a dor, as causas dos fenômenos, os fenômenos em si mesmos. E 3 anos depois, em março de 1860, é apresentada, então, a segunda edição de O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, ficando consagrada essa como definitiva, que é a que nós estudamos. Então, o Livro dos Espíritos, ele foi elaborado através do diálogo, perguntas e respostas, uma das formas mais livres e ricas da tradição filosófica. E Engel definiu a estrutura do diálogo em tese,
antítese e síntese. Tanto assim que a obra ela é composta de 1.019 perguntas, 17 introduções. Isso já é o menino que estudou com Pestalozzi, que aprendeu o significado das palavras, da precisão das palavras. Ele faz 17 introduções para nos preparar para entender bem o conteúdo que virá adiante. 9 conclusões e 1 prolegômenos. E aí, nesses jardins e galerias, Allan Kardec viveu os primeiros momentos do Espiritismo, no Palais Royal, que é essa memória viva do Espiritismo. Aí já a foto, essa jardim, uma foto mais recente. Aqui o Livro dos Espíritos, como era colocado nas prateleiras da livraria, que é esse último figurinha, e abaixo era a livraria, as pessoas como eram vestidas na época, né? E Allan Kardec lança em a Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, o Espiritismo se muda para o Palais Royal, a sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída, e passaram a se reunir todas as terças-feiras na sala que alugavam em 1858, 1º de abril de 1858, na Galerie de Valois. E o imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritos não era nenhum segredo, manda chamar Allan Kardec várias vezes, e com ele teve longas palestras em seu palácio acerca das doutrinas expostas em O Livro dos Espíritos. E aí, meus irmãos, Paris, a cidade-luz, vivia o apogeu de capital cultural do mundo. Allan Kardec, o professor Rivaio, foi um burguês liberal e pertencia à geração de socialistas utópicos. E o século das luzes é também o século dos iluminados. Escritores, pensadores, famosos intelectuais franceses do século XIX, todos esses escreveram algo sobre o desconhecido. Alexandre Dumas, autor do Conde de Monte Cristo, Balzac, Madame Girardin, que escreve a mensagem, a desgraça real, do capítulo 4, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, tantos outros que nós estamos vendo aí. E Kardec diz que para criar uma nova humanidade, seria necessário criar uma nova criança. Para criar uma nova criança, diz Kardec, teremos que confiar na ciência. E diz: apliquei a esta nova ciência, o Espiritismo, um método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. E diz Kardec, o sobrenatural, o maravilhoso, desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. Que diz ainda que o Espiritismo se dirige aos que não creem ou aos que duvidam, mas não se dirige aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente. Ou seja, o Espiritismo veio para aqueles outros que não encontram respostas na religião tradicional. Então, Paris, a gente pergunta, Paris já não tem nada que lembre Allan Kardec. Por quê? Porque São Luís, o protetor da França e o protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vendo que a França viria a ser, anos depois, atingida por várias guerras, no ano seguinte, a guerra contra a Prússia, 2 anos depois, em 1914, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda também, onde praticamente a França esqueceu a religiosidade. O povo francês esqueceu que existia Deus, que existia Jesus, e passou a não mais acreditar na religião dominante, que era o catolicismo romano. E aí, então, o Espiritismo veio da França para o Brasil. E sua proposta filosófica era lida na corte do século XIX.
E todos aí falavam de espiritismo. Inclusive todos os grandes escritores, políticos e intelectuais. Nós vamos ver aí Machado de Assis, Castro Alves, Quintino Bocaiúva, Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, pessoas que se interessavam pelo espiritismo, eram pessoas de vanguarda da sua época. E Eurípides Bassanufo, o grande inaugurador da ideia de educar o espiritismo, ele funda o primeiro colégio espírita no Brasil, o Colégio Allan Kardec, que tinha extrema semelhança tem extrema semelhança com algumas propostas do Colégio Verdun. Nós tivemos oportunidade de ir lá recentemente, de Pestalozzi, que embora Eurípides Bassanufo não tenha conhecido a experiência de Pestalozzi, a semelhança é tremenda, está lá em Sacramento, em Minas Gerais. E agora, meus irmãos, voltando a Paris, a partir de 1860, a Sociedade Espírita de Paris e a Revista Espírita tinham como nova sede o seguinte endereço: Rua Santen, 59, Passagem Santen, primeiro andar, porta da esquerda. Neste local, Kardec realizou a maior parte da codificação do Espiritismo. Isso é interessante porque a gente vai trazer um pouco de Kardec para perto de nós, né? E então, Kardec residia oficialmente na Vila Secours, apesar de praticamente viver na Passagem Santen, porque ele trabalhava constantemente. E uma informação importante, aqui nós estamos vendo o local onde ele morava e também a visão pelo Google, é que os espíritas fundaram a primeira Liga de Ensino na França, que depois deu origem à Liga Nacional pelo Ensino Público na França, que foi fundada por 5 pessoas, onde 4 delas eram espíritas. E a 31 de março de 1869, desencarna o codificador na manhã deste dia, entre 11 e 12 horas, e está enterrado o seu corpo no cemitério do Père Lachaise, onde aí temos aí um monumento druida que está escrito na pedra: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E Camille Flammarion, famoso astrônomo francês, adepto do espiritismo, que participava das sessões espíritas com Kardec, é convidado para fazer o elogio fúnebre. E neste dia, nós podemos ver a íntegra do discurso dele, está em Obras Póstumas, foi ele que lança o inesquecível epípeto em elogio fúnebre, dizendo de que Kardec foi o bom senso encarnado. Então, meus irmãos, já partindo para o nosso final, Allan Kardec, o educador Rivaio transforma-se no educador Kardec. Aqui vemos as obras do professor Rivaio na educação das crianças, e abaixo vemos as obras da codificação de Allan Kardec na educação do espírito imortal. Do aqui para o infinito. Como Rivaio, se antes ele propunha uma educação das crianças para o aqui e agora, como Kardec, ele propõe uma educação do espírito para o aqui e para o além, para o agora e para o infinito, num labor de combater nossas imperfeições morais, porque a miséria social, ela é consequência da miséria moral. Então, a missão do espiritismo é a reforma moral da humanidade. E Kardec foi um educador que fundou e codificou a doutrina dos espíritos, organizou esse sistema de ideias que ele chamou espiritismo e que tem um cunho eminentemente pedagógico, essa filosofia, exatamente porque ele é um educador. E Kardec, meus irmãos, fez tudo isso com o apoio dos espíritos superiores, mas ele teve também um apoio fundamental.
um apoio incondicional de outro espírito tão elevado quanto ele, a Doce Gabi. Ele mesmo chamava a esposa dele como a Doce Gabi. Kardec, falar de Kardec é também falar do seu esteio Amélie Gabrielle Boudet, cujo corpo se encontra também sepultado no mesmo túmulo ao lado de Kardec, porque ela era ao lado de Allan Kardec. Ela era o suporte, o apoio, a base, a companheira, a ajudante, a que sustentava o ânimo do codificador quando necessário e principalmente nas horas mais graves de seu apostolado com Jesus, para suportar as provas que iria passar. E aqui, então, nós vemos, meus irmãos, como eu pedi que prestassem atenção nessas duas figuras. Jean Rus, reencarnação de Allan Kardec, e o seu inspirador, John Wycliffe, reencarnação de Leon Denis. Ambos, de séculos, juntos. Ele que hoje, Leon Denis, é o continuador de Allan Kardec. E assim, meus irmãos, nós teríamos muito mais que falar desses espíritos nobres, né, amigos de Jesus, desta mulher extraordinária, Amélie Gabrielle Boudet. Mas nós aqui terminamos o nosso encontro agradecendo Jesus por nos enviar esse gênio céltico, esse precursor e renovador do pensamento moderno, tão valoroso em sua missão elevada de organizar os ensinos dos espíritos superiores, numa tarefa que beneficia e beneficiará a humanidade toda. Uma vez mais, muito obrigada, José Luiz, obrigada aos nossos irmãos, pela oportunidade desse encontro fraterno, e nos despedimos esta noite bradando Ave Allan Kardec, nós, os teus discípulos e seguidores mais humildes, reconhecidos, te saudamos. Um abraço a todos e muito obrigada.